Olá chicos, como estão? Espero que estejam bem. Bom, hoje nós estamos testando aqui um formato diferente de aulas, que são as aulas gravadas. Espero que vocês gostem, tá? Infelizmente não consegui fazer funcionar meu webcam, então vou ficar aqui só com a imagem da apostila, ok? Bom, continuando, né, o nosso conteúdo no capítulo 3, nós estávamos falando sobre a ditadura, né? E hoje nós entraremos em conteúdos linguísticos e vamos falar sobre o futuro perfeito. Primeira coisa que nós temos que entender todas as vezes que nós vamos estudar o outro idioma, nós temos que tentar relacioná-lo com o idioma nativo nosso. Como assim? Nós falamos o português, logo a tradução pode ser prejudicial, mas a relação pode auxiliar no aprendizado de palavras, vocabulários, etc. Quando nós vamos aprender tempos verbais, o que eu costumo ensinar é sobre a intenção do verbo, tá? Então, para onde esse verbo indica? Logo, nós estamos falando de futuro, certo? Futuro indica para frente e não para trás. Portanto, o que eu gosto de trazer nesse sentido é a intenção verbal futura, tá bom? Vocês vão entender. Bom, é, o futuro perfeito, ele é uma espécie de futuro que não existe. Olha que coisa estranha, né? Ele chama futuro perfeito, mas é uma suposição de futuro que não existe. Por exemplo, quando nós falamos sobre futuro imperfeito ou simple, estamos falando de um futuro que esperamos, ou seja, que a gente tem esperança que aconteça, né? Nós não conhecemos o futuro, mas é praticamente, entre aspas, certeza que aquilo vai acontecer, certo? Neste caso aqui, não é, tá? Então, as formas de uso do futuro perfeito é 1. Suponer un hecho pasado del cual no conocemos totalmente. Mateus, agora eu confundi completamente. Como que eu vou entender isso aqui? Se está falando de futuro, por que está falando de passado? Qual que é o sentido disso? Qual que é o sentido disso? Tem algum sentido? A questão é, olha só, vamos lá, exemplos, né? Vamos entender pelos exemplos que fica melhor. Ana, falando, né? Ayer no vi la telenovela de las 21 horas. ¿Qué habrá pasado con aquella pareja? Então, se nós fôssemos traduzir esta frase aqui, seria mais ou menos no seguinte sentido. Ontem não vi a novela das 9. O que será que aconteceu com aquele casal, com aquele par? Certo? Ou seja, reparem no seguinte. Nós temos aqui uma intenção verbal de algo que aconteceu, mas que existe uma suposição, ou seja, eu estou esperando para saber o que aconteceu. Certo? Letra B, olha só. Professor, que habrá ocorrido para que fuera tan alto esse número? Certo? Ou seja, o que será que aconteceu? Tá bom? Beleza? Então reparem no seguinte, ó. En el futuro perfecto no hay un control total de la información, ya que se supone uno ou vários hechos. Beleza? Certo? Então, basicamente, é uma suposição. Então, ele pode ser usado para supor coisas passadas ou para predizer algo futuro, que é o segundo uso. Tá bom? Por exemplo, Ana, ¿y cómo va el trabajo de historia sobre la dictadura militar? Aí ela responde, bien, en un par de días lo habré terminado. Então ela fala assim, daqui a alguns dias eu já terei terminado, certo? Então reparem no seguinte, a formação dele, ó, nós temos um verbo auxiliar, certo?
E temos um verbo principal no particípio, não é isso? Exatamente. Então, assim como o pretérito perfeito, pessoal, nós vamos ter aqui o futuro perfeito, certo? A grande diferença está na utilização do verbo haber, beleza? Olha só, ele é composto do verbo haber, mas o verbo principal em particípio. Beleza? Ok? Então reparem no seguinte: habré está indicando o futuro, não é isso? Não é isso, pessoal? Então o que acontece? Quando nós falamos que, olha só, tá vendo a intenção de habré, que é futura essa intenção? Vocês conseguem reparar nisso? Imagino que sim, né? Então nós conjugamos o verbo haber em haber em futuro imperfecto e el verbo principal em particípio. Beleza? Essa é a formação do futuro perfeito, certo? Lembrando mais uma vez aqui, nós já entramos nesse assunto. O caso do particípio, gente, temos os regulares, que é só adicionar ado e ido, né? E temos os irregulares, que nós já falamos sobre alguns deles, né? Beleza? Vamos avançando então. Déjame ver, déjame ver. Temos exercícios por aqui. Aqui, ó. Ejercicio 8. Conjuga los verbos en pretérito perfecto. Ok? Bien? Então vamos pensar o seguinte. Ele é formado por quê? Ele é formado por futuro más, el verbo haber en futuro, más el participio del verbo principal. Beleza? Então, conjugando aqui o verbo, tá? Yo, e aí nós vamos conjugar o verbo haber. Abre, certo? Tá bom? Abre. Abre rompido. Ok? Yo habré rompido. Romper significa quebrar. Ok, pessoal? Depois, volver. Yo habré, de novo. Só que volver é irregular, não é? Então, como vai ficar o volver? Yo habré vuelto. Ok? Yo habré vuelto. Bien? Depois, poner. Poner significa colocar, certo? Yo habré, poner é regular ou irregular? Irregular. Então, yo habré puesto, ¿ok? Puesto, ¿bien? Y por último, yo habré dicho, ¿ok? Yo habré dicho, tá? Beleza? Ok. Agora, qual que é a questão? O restante da tabela é idêntico ao que eu coloquei em cima, certo? Os verbos em particípio, só que vai mudar de acordo com a pessoa e de acordo com o pronome, desculpa, com o sujeito, o verbo haber, beleza? Vamos lá. Tu habrás, beleza? Tu habrás. Então, tu habrás rompido, ok? Tu habrás rompido. Bien? Beleza? Então, tu habrás rompido. Después, tú habrás vuelto. ¿Ok?
Después, tú habrás puesto. ¿Ok? Y por último, tú habrás dicho. Perfeito? Beleza? Beleza. Aí uma coisa que eu tinha ensinado para vocês, vou recapitular. Diferença das conjugações dos verbos em segunda pessoa e terceira pessoa. Segunda pessoa termina em S. Primeira pessoa não termina em S. Ok? Beleza? Então fica a mesma conjugação do anterior, da segunda pessoa. Então, ele habrá rompido. Beleza? Ele habrá rompido, ele habrá vuelto, ele habrá puesto e ele habrá dicho. Beleza? Ok? Beleza? Fechou. Después, nosotros habremos. Reparem, habremos é tão simples quanto qualquer outro verbo na primeira pessoa do plural, tá bom? Nosotros habremos rompido, nosotros habremos vuelto y nosotros habremos puesto y nosotros habremos dicho. Bien? O vosotros eu vou deixar para vocês fazerem, lembrando que não é tão relevante para nós, tá bom? Nós não entraremos no estudo do vosotros aprofundadamente, beleza? Aprofundadamente não, profundamente, beleza? E por último, ellos, ellas e ustedes, que fica igual o singular, pero, assim como no português que adiciona o M, ou o AOTIL, né? Aqui nós vamos adicionar o N, ¿ok? Ellos habrán hecho, ellos habrán rompido, ellos habrán vuelto y ellos habrán puesto. Bien? Ok? Beleza, gente? Espero que vocês tenham compreendido. Os demais conteúdos deste capítulo é referente às questões interpretativas, né, que nós já abordamos sobre a ditadura argentina e também sobre questões do Enem, tá? Vamos aqui somente recapitular algumas coisas. Utilizações. Suponer un hecho pasado de qual não conhecemos totalmente, tá bom? Então, nós não conhecemos totalmente, nós estamos supondo algo sobre o passado que nós não conhecemos, mas gostaríamos de conhecer ou gostaríamos de saber, tá bom? E dos, predecir algo futuro, pero anterior a outro sucesso futuro, tá? Então, é algo futuro anterior a algo que ainda não aconteceu, tá? Certo? Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Essa aula de hoje vai ficar bem simples assim mesmo. Vou passar alguns exercícios para vocês, porque eu não quero me estender muito, porque essa é uma matéria complicada. E em breve nós voltamos corrigindo estes exercícios. Beleza? Espero que sim. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um abraço, buenas e nos vemos pronto. Tchau.